Olá pessoal, aqui é Felipe Testolini da Sigmais. Hoje eu vim aqui para o Bioma Food Hub em São Paulo bater um papo com uma parceira nossa, uma nutricionista, Vânia Conopa, especialista em gestão, qualidade e processos, principalmente em gestão de serviços de nutrição. A Vânia vai bater um papo riquíssimo com a gente, para a gente entender um pouco como que funciona esse mercado, quais são os desafios e principalmente como a tecnologia ajuda a endereçar os desafios e também a prestação de um serviço melhor e diferenciado, que na ponta beneficia a qualidade do alimento e a qualidade da alimentação que está sendo feita pelas pessoas. Não perca, a gente vai ter bastante conteúdo aí. Um abraço! Felipe, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre controle de qualidade e segurança dos alimentos. Eu atuo na área há cerca de 20 anos como nutricionista, nos setores hospitalar e serviços, e a minha atuação tem ênfase na gestão de processos, pessoas e qualidade. E ao longo da minha experiência profissional, eu tenho me atualizado muito na questão da segurança alimentar e do controle de qualidade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vânia, acho que um primeiro conceito que é importante todo mundo entender e compartilhar é o que é o controle da qualidade. Perfeito, Felipe. Uma definição simples e objetiva de controle de qualidade, ela se refere a qualquer ação que visa melhorar as boas práticas nos procedimentos de higiene e manipulação do alimento. Essas ações é para assegurar que o alimento não tenha nenhuma forma de contaminação que possa causar dano à saúde do consumidor, né? Por exemplo, a contaminação alimentar, ela não só se dá na ocasião que está dentro do serviço de alimentação ao alimento. Ela começa na sua cadeia primária. Então não é só na fase final de preparação lá que é o risco. Não é só na fase final. Pelo contrário, ela vem desde a cadeia primária até o consumo final. O que seria essa cadeia primária? É desde o plantio, a colheita, o manuseio desse alimento, o transporte. Aí quando chega no serviço de alimentação, como é que se vai se receber esse alimento? Como é que vai ser armazenado? Na temperatura correta, na refrigeração adequada, na hora do pré-preparo, preparo, distribuição até o consumo final. Então são muitas etapas, é verdade. E como é que, quando a gente fala do food service, todas essas etapas, como que elas são controladas hoje? Bom, dentro de um serviço de alimentação, food service, a ferramenta principal para o controle de qualidade é o controle de temperatura. Quando esse alimento chega, a primeira coisa que você precisa fazer é já ver até a temperatura do transporte. Né? Não só a hora que o alimento já está lá dentro para você receber. Até o próprio transporte, o caminhão que ele veio, ele tem que ser averiguado se a temperatura estava adequada para ele me entregar aquele produto. Depois disso, eu verifico a temperatura desse produto e armazeno na refrigeração correta. Então, a ferramenta de controle de qualidade é muito importante ao controle de temperatura. Eu acho que o binômio tempo-temperatura é a máxima do controle de qualidade. E aí cada alimento, cada produto, cada insumo tem as suas características. Sim, claro. A gente recebe produtos perecíveis, estocáveis, verduras, hortifrutis, cada um tem a sua temperatura adequada, a sua câmara correta para armazenamento, né? Então, esse processo de recebimento é o primeiro ponto importante para começar a assegurar o controle de qualidade e a segurança desse alimento até o final para o consumidor. E a questão temperatura, tempo, esse binômio que você falou aí, acho que é um ponto chave, né? Porque não é receber, deixar armazenado lá e depois você põe numa geladeira, depois você vê o que faz, né? Pelo contrário. Tem que endereçar diretamente. Exato, e até a questão de embalagens, você não pode colocar de qualquer jeito, você precisa ver quais são as embalagens, não podem entrar dentro da câmara frigorífica, uma caixa de papelão, você já tem que ter os seus utensílios para condicionar aquele alimento. E quem que faz esse controle da temperatura? Bom, esse controle, na verdade, assim, a nutricionista responsável, o gestor da qualidade, ela está ligada, responsável por todo esse processo. Mas os funcionários, eles têm essa execução como parte de sua rotina. Para aferir as temperaturas, ter uma pessoa específica para receber o alimento,
né? Então a capacitação do funcionário, do colaborador é super importante. Certo. Só que assim, a gente precisa estar sempre perto dessa operação, né? A nutricionista tem que estar no local de trabalho, né? Que eu falo muito sobre isso, que a gente tem que estar lá no Gemba, que é o chão da fábrica. A gente tem que estar ali dentro, no dia a dia, né? Para a gente poder ver todos os processos e poder olhar se o funcionário está fazendo corretamente essas aferições. Entendi. Né? Só que também tem a parte do pré-preparo e da cocção, que o funcionário também tem que estar ali analisando as temperaturas de cocção. Então essa aferição ela teria que ter um controle mais específico, vamos dizer assim. Imagina. Até porque, eu imagino, você me corrija se eu estiver falando uma besteira, né? Mas por mais que os funcionários e a própria nutricionista tenham essa responsabilidade e eles saibam da importância desse controle, o foco principal, né? O principal é a questão do produto que ele está preparando para servir, né? Exato, Felipe. Tem a questão do time de servir, ver se todo mundo está com o alimento pronto para ser servido, se está... Ele está lá na operação. Então a operação deve consumir muito, né? Deve ser estressante. Muito estressante, é muito estressante, porque a gente tem registros obrigatórios, né, para se preencher, e a temperatura é um deles, né? Sim. As legislações e portarias estão aí obrigatoriamente para serem seguidas, e a temperatura é o máximo do controle, é a máxima do controle de qualidade, né, Felipe? Sim. Então é o funcionário que é o responsável por aferir essas temperaturas, né? Entendi. Não só de recebimento, mas do alimento, do insumo também, né? Claro. E qual que é a tecnologia que eles usam para fazer o registro hoje em dia, ou na grande maioria? A imensa maioria hoje é o manual. É a prancheta, tá? É a prancheta, exato. É a prancheta, é a mãozinha suja, é aquela folhinha engordurada, né? Porque não pode realmente deixar de anotar isso, né? Quantas vezes as boas práticas dizem que tem que ser anotado isso? É praticamente diário, Felipe. Os equipamentos têm que ser monitorados diariamente, sua temperatura. Para isso era importante que eles estivessem sempre calibrados, com manutenção preventiva, para você não ter nenhum susto aí durante a operação, né? Mas a temperatura, ela tem que ser coletada diariamente. Entendi. Né? Porque, na verdade, a gente está sempre coletando temperatura no serviço de alimentação, porque está sempre chegando... desvio é muito crítico. Sim, e está sempre chegando mercadoria. Então é desde o recebimento até o consumidor estar com o seu prato na frente. Produzindo. É constante a temperatura. Depois que o alimento está pronto, aí você já tem as temperaturas do balcão, onde o alimento já está exposto para ser servido. Pois é. Né? Também tem toda uma coleta de temperaturas ali até o final do serviço. Você falando assim, dando esse nível de detalhe, me vem muito o quanto a tecnologia pode apoiar em todo o processo, né? Tanto na aferição, quanto em disponibilizar o dado em tempo real, o dado constante, né? Porque uma coisa que isso para alimentos, mas também em outras verticais, em outros setores a gente vê. A pessoa faz um monitoramento em um determinado momento, mas e os outros períodos? Exato. E uma hora antes, como tá? Às vezes a temperatura agora tá boa, mas ficou uma hora sem estar na temperatura correta. Perfeito. E aí você não tem essa informação. Então você tem a informação, você tem primeiro uma aferição que te permite sair desse processo manual, que eu considero ineficiente. Por melhor que sejam as pessoas e por melhor intencionada e responsável que sejam as pessoas. E treinadas. Exato. E além do que elas vão monitorar pontualmente, então elas não têm a informação do período inteiro e esse é um ponto que eu acho que a tecnologia pode ajudar muito, né? Eu concordo com você, Felipe. A tecnologia ela veio para somar em várias vertentes da vida da gente, e o serviço de alimentação, o food service, é uma área que a tecnologia ajuda grandemente. Você ter um processo que possa te fazer isso autônomo, né, de uma forma autônoma, com precisão, você pode deixar o funcionário focado ali na produção, no processo produtivo do alimento. Mas lógico, inteirado do que está acontecendo nas temperaturas. Mas recebendo a informação. Uma tecnologia super apurada. Eu acho importante e fundamental. Legal. Quanto que você acha mais ou menos, se você pudesse dar uma porcentagem assim, de tempo que
que é gasto ou que deveria ser gasto com essa aferição constante em todas as etapas? Dá para ter uma ideia, mais ou menos? Olha, Felipe, assim, não é que se toma todo o tempo do colaborador. Até porque é rápido, mas Exato. o cara tem que parar para fazer Isso, aquilo, anotar e depois... Exatamente. Então, assim, na verdade, ele para a produção dele, tem que se higienizar. Então tem Né? todo um processo. Tem todo um processo. Então, toma-se muito tempo mesmo. E uma dúvida agora é meio provocativa, né? Se tá faltando comida lá para servir e é no mesmo momento que ele tem que medir a temperatura, o que ele faz primeiro? Bom, ele vai atender o cliente e vai pedir para alguém aferir essa temperatura para ele. Mas, com certeza, em grandes serviços, sempre tem uma pessoa, um colaborador destinado a essas tarefas. Mas se a gente tiver uma tecnologia que faça isso pra gente, Felipe, em tempo real, com os dados ali prontinhos, a gente pode focar muito com o colaborador dentro do processo produtivo, ali na beira do fogão, controlando a refeição, podendo estar de olho no balcão de distribuição se está faltando alguma coisa. Sem dúvida, né? sem dúvida. Nessa linha, os dispositivos de internet das coisas contribuem muito para isso. Temperatura, umidade é um excelente exemplo do quanto a gente já está avançado em termos de sensorização e quanto os dispositivos podem ajudar. A IoT veio mesmo para ficar. Veio para ficar, para ajudar os processos. Não, definitivamente. Perfeito, concordo muito com você, e a tecnologia ela veio para transformar muitas coisas, né, Felipe? Sim. A gente está falando do serviço de alimentação, mas ela é atuante em todas, várias vertentes. Várias verticais exigem verticais. esse controle. Exato. Parte de medicina, Sim. a própria indústria, né? Insumos químicos, farmacêuticos. Então tem uma série de aplicações. Perfeito. Legal.